A preocupação com as mudanças climáticas e a corrida pela sustentabilidade fez surgir o mercado de créditos de carbono, uma possibilidade e até uma oportunidade para o agronegócio também. Há quem chame o crédito de carbono de terceira safra. E é sobre isso que a gente conversa agora com Fábio Avelar Marques, diretor da Plantar Carbon. Queria primeiro te agradecer aí pela oportunidade e por arranjar um tempinho para conversar com a gente. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço pela oportunidade, estamos à disposição naquilo que a gente puder ajudar. Legal. Vamos começar então. O que é o crédito, né? O mercado de carbono? Bom, Luiz, o mercado de carbono é um mercado onde se pode comercializar créditos, né, de carbono ou de emissões e até mesmo de reduções de emissões de gás de efeito estufa. Basicamente, tem duas formas, né? A primeira é o que a gente chama de mercados regulados de carbono, numa sigla em inglês que se chama mecanismos de cap and trade, né? Ou seja, cap é um teto de emissões e trade é o comércio. Como é que funciona isso, basicamente? Um governo coloca limites de emissões para setores específicos, né? Obviamente, esses limites de emissões de gases de efeito estufa, eles são aplicados para cada empresa, na verdade, por unidades produtivas, né? E essas empresas não podem emitir mais do que aquele teto, do que aquele cap. E aí, se elas passarem desse teto, elas têm que, na verdade, ou pagar uma multa ou comprar créditos daquelas empresas que tiverem ficado abaixo do teto. Por isso chama cap and trade. E qual que é o fundamento disso? Na verdade, não se interessa aonde no mundo se emite o gás de efeito estufa. O efeito para a atmosfera é o mesmo, o problema é global. Então, se a gente emitir aqui ou na China, dá na mesma para a atmosfera. É por isso que tem esse mercado, ou seja, ele permite que aquelas empresas que forem mais eficientes possam reduzir mais do que elas precisam e aquelas que tiverem com dificuldade ainda, em vez de elas gastarem muito dinheiro reduzindo a emissão, elas podem reduzir uma parte e comprar outra de uma empresa que pode reduzir mais por questões tecnológicas, econômicas, etc. Não é que é uma licença permanente para ela só comprar crédito e não reduzir. É um mecanismo de transição e, na verdade, de custo-efetividade. Essa é a lógica de um mercado regulado de carbono. E, além disso, existem mecanismos voluntários, ou seja, a empresa não é necessariamente regulada por esse mercado, mas ela pode, por exemplo, se ficar de fora da regulação, fazer um projeto específico de crédito de carbono, onde ela vai ter que demonstrar que, na ausência do crédito, as suas emissões seriam X e, com o crédito, ela vai conseguir reduzir essas emissões, desde que tenha o que a gente chama de adicionalidade, ou seja, a empresa tem que comprovar que o crédito de carbono é um meio importante para ela conseguir reduzir a emissão. E aí ela reduz essa emissão em relação a uma linha de base, que a gente chama, né? E esse delta entre a linha de base e o projeto é o crédito de carbono, que ela pode vender isso voluntariamente no mercado ou, em alguns casos, desde que o mercado regulado permita, ela pode vender esse crédito para uma empresa que tem uma obrigação legal. Essa mesma lógica que eu expliquei serve para empresas e para países. Depende do que está sendo regulado. É assim que funciona, então, grosso modo, os mercados de carbono. Agora, a gente vê também algumas empresas investindo até num reflorestamento ou plantando, né, em algumas áreas. O que isso tem a ver com o mercado de carbono? Isso tem a ver porque em certos mercados, né, inclusive, por exemplo, no mercado atualmente vigente, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Kyoto, que está sendo negociado um novo mecanismo na COP, né, daqui a pouco nós vamos falar disso, alguns mecanismos permitem fazer projetos de créditos de carbono florestais, ou seja, quando você planta árvores, né, refloresta uma área, você vai sequestrar carbono. Na verdade, não é a gente, né, a tecnologia mais antiga da humanidade é a fotossíntese, né? E, em alguns casos, essa atividade de reflorestamento, seja para fins econômicos, por exemplo, florestas plantadas para a produção de diversos fins, ou para fins de conservação, por exemplo, restauração de áreas com florestas nativas, você pode fazer um projeto específico, demonstrar o que eu comentei da adicionalidade e vender esse crédito para alguém que precisa compensar suas emissões, seja no mercado regulado ou seja numa meta voluntária. Vocês já devem ter ouvido falar aí, Luísa, quantas empresas estão aderindo ao movimento Net Zero até 2050, ou seja, emissões líquidas zero até 2050. E para isso, vai ser importante duas coisas. Primeiro, remover carbono da atmosfera. Então, você comentou de reflorestamento, pode ser uma alternativa muito importante. E, ao mesmo tempo, elas vão precisar também comprar um pouco de crédito. Não significa que elas vão comprar tudo de crédito e não vão reduzir nada. Não é isso. Elas precisam reduzir e podem usar o crédito de carbono como uma das formas complementares para alcançar essas metas. O Fábio, a agropecuária é vista por algumas pessoas e até por outros países, né, como a vilã do aquecimento global. Mas ela é uma das únicas atividades produtivas que tem um potencial bem grande de reduzir as emissões de gases do efeito estufa, né, sequestrando o carbono da atmosfera. Explica para a gente como é que o produtor ele pode
criar créditos de carbono, ele pode entrar nesse mercado. Como é que funciona isso na agricultura, por exemplo? Bom, Luísa, primeiro é importante a gente ter em mente, né, que a agropecuária, como qualquer atividade econômica, emite gás de efeito estufa. Mas eu não diria que ela é a vilã, né? Porque a principal fonte de emissões de gás de efeito estufa é a queima de combustíveis fósseis. Basicamente, petróleo, carvão mineral, gás natural são as principais fontes de combustíveis fósseis. Claro que a agropecuária também emite gás de efeito estufa, por exemplo, metano na fermentação etérica da pecuária, N2O, né, pelos fertilizantes em agricultura, que N2O também é um gás de efeito estufa. E esses gases, eles têm um potencial de aquecimento global, que a gente chama, maior que o CO2. Por isso que muitas vezes as pessoas têm essa imagem. Mas não é que ela seja a principal fonte de emissões no mundo. É relevante, mas não é a principal. A agropecuária, em geral, né, tem diversas formas de reduzir o seu impacto. Um deles, por exemplo, é com o uso mais eficiente de fertilizantes, né? Porque o nitrogênio, quando aplicado em fertilizantes, tem lá o NPK, enfim, outros, vocês conhecem muito bem isso aí na Singenta, né? Gera emissões de N2O, que é um gás de efeito estufa. Por exemplo, a pecuária emite metano pela fermentação etérica, né? Então, quer dizer, você tem algumas questões que são inerentes ali às atividades. Agora, você pode trabalhar numa produção mais eficiente de nitrogenados, tem a fixação biológica de nitrogênio, que é uma alternativa, o plantio direto, revolve menos o solo. E eu destacaria cobertura vegetal, né, também. Isso. E eu destacaria um ponto que é muito importante, inclusive, para o Brasil, que é a questão de restauração de áreas com florestas, seja nativa ou plantada. Por quê? Você pode ter uma propriedade no Brasil que tenha, assim, um pouco de emissão de carbono, seja por fertilizante ou seja por pecuária, mas ao mesmo tempo que ela restaure uma área com florestas. E aí, o sequestro de carbono ajuda a equilibrar o balanço de emissões daquela propriedade. Como você sabe, o Brasil é um dos poucos países do mundo que se exige que não se plante, que não se produza em uma área, né? Depende do bioma, mas grosso modo chega aos 30%. Então, quer dizer, ele já tem essa característica que é muito importante e precisa, sim, ser valorizado, né? Ou seja, a gente precisa de muito equilíbrio. Sim, precisamos reduzir a emissão na agropecuária, mas precisamos lembrar também que o Brasil tem ativos importantes na propriedade rural que podem tornar esse balanço sustentável e eu diria até diferenciado em relação ao resto do mundo. E a gente já pratica, né, uma agricultura sustentável, então acho que a gente está no caminho, né? Mas como é que o produtor, por exemplo, poderia entrar nesse mercado e até ganhar um dinheiro, né? Porque tem gente chamando aí o crédito de carbono, o mercado de carbono de até terceira safra. Isso é possível? Ô, Luiz, é possível. Agora, não é um processo simples. Porque, na verdade, a agropecuária, por enquanto, ela não está sendo regulada por mercados mandatórios de carbono em praticamente nenhum país do mundo. A Nova Zelândia teve uma experiência, mas nos principais mercados isso, por enquanto, não está sendo regulado porque é difícil. Por exemplo, como é que você vai obrigar alguém, o proprietário rural, milhões de proprietários rurais no Brasil, a reduzir as emissões de metano na propriedade? Tem ali uma pessoa que tem poucas cabeças de gado. É difícil, às vezes, regular isso. Os produtores, eles podem trabalhar em projetos específicos de crédito de carbono dentro das suas propriedades, naquelas atividades que sejam elegíveis. O Brasil teve experiências importantes nisso. Por exemplo, suinocultura conseguiu desenvolver uma série de projetos com biodigestores, reduzindo as emissões de metano e, às vezes, até cogerando energia. Eu já falei da questão do reflorestamento, né? O próprio confinamento de gado, eventualmente, pode ser uma saída, porque você consegue ali gerir melhor as emissões de metano, enfim, plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, carbono no solo, né? Melhorar a absorção de carbono pelo solo. Todas essas são atividades que têm potencial de se tornarem elegíveis para mecanismos voluntários de crédito de carbono. Então, existe essa possibilidade, ela não é tão simples, mas é factível, já existem uma série de iniciativas, a gente tem trabalhado com isso também. Então, mas é rentável? Tem solução. A ideia do crédito de carbono, Luiz, é que ele melhore a atratividade. Retorno, né? Uhum. Ou seja, o que é o crédito de carbono? É um instrumento de precificação de carbono. Ele permite a gente internalizar o que até então era uma externalidade, que é a emissão de carbono. Quando você coloca preço naquilo, o produtor tem um incentivo para reduzir aquela emissão. Seja pela penalização, por exemplo, alguns países têm tributo de carbono, nós não estamos evoluindo nessa vertente para o Brasil, mas você pode também evoluir pelo mercado de carbono. Então, essa é exatamente um pouco a lógica. Para falar um pouquinho de números, em 2011, 2012, que eu diria que foi o auge dos mercados de carbono, que ainda era no auge do protocolo de Kyoto, esses mercados regulados em nível global chegaram a movimentar quase 180 bilhões de dólares. Hoje em dia, passou muito tempo, teve um tanto de crise, etc., isso ainda está recuperando, né? 22%
62% das emissões mundiais já estão sob algum tipo de precificação de carbono, seja o mercado de carbono ou o tributo, né? Inclusive, tem mercados já na China, na Europa há muito tempo, a Califórnia, apesar dos Estados Unidos ter um mercado, já tem. O Brasil agora, literalmente, essa semana, um deputado anunciou que vai ser colocado em tramitação um projeto de lei, que é o projeto 528, para ter um mercado regulado de carbono no Brasil. Então, tem uma série de iniciativas tratando desse respeito, e além disso, vai ter a COP agora em Glasgow, né, Luiz? Daqui a uma semana, literalmente, cujo principal tema vai ser justamente a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris. O artigo 6 do Acordo de Paris, ele visa criar mecanismos globais de mercado de carbono para substituir o MDL, do Protocolo de Kyoto. Então, ele vai ter o artigo 6.2, que é o comércio de carbono entre países, entre governos, e vai ter também o artigo 6.4, que é o envolvimento direto das empresas nesses mercados, né? Daquela forma que eu comentei, voluntariamente. Então, esse vai ser um dos principais pontos de negociação da COP. A gente espera que dessa vez tenha isso. Já não foi possível chegar num acordo nos anos anteriores, mas agora o mundo não tem mais tempo para esperar. Então, a gente precisa, por um lado, aumentar a ambição dos países de reduzir as suas emissões de carbono, né? E, ao mesmo tempo, ter mecanismos econômicos para isso, como os mecanismos de mercado de carbono. Nós vamos ficar na expectativa, na torcida, mas antes só queria saber os desafios para o Brasil, né? O que ainda falta? Você falou de regulamentação, o que a gente precisa aí para avançar nesse mercado? O Brasil, Luiz, eu costumo dizer que a gente vive uma situação paradoxal, né? Porque, por um lado, os fatos recentes mostram que, infelizmente, o desmatamento no Brasil tem aumentado. E isso reverbera lá fora como se contaminasse toda a economia brasileira. E não é o caso. Generaliza, né? Generaliza. Então, assim, é difícil, porque, claro, é fundamental acabar com o desmatamento ilegal no Brasil. E mais de 90% desse desmatamento é ilegal. Então, nós estamos falando de um problema que ele é de polícia, no final das contas, né? Então, é criminoso, né? Exatamente. Isso é um desafio grande para o Brasil. Infelizmente, esse desmatamento voltou a aumentar nos últimos anos, né? E o Brasil precisa lidar com isso. O mundo espera que o Brasil reduza as emissões do desmatamento. Dito isso, tem o outro lado da história, por isso que eu falo que é uma situação paradoxal. A nossa matriz energética já é mais de 42%, 43%, já é renovável. A média mundial, a média dos países ricos, a média global é menos de 15%. Então, quer dizer, do ponto de vista energético, o Brasil ele já é relativamente bastante limpo em relação à média do mundo. Por quê? Nós temos hidrelétrica, temos os biocombustíveis, temos florestas plantadas, o carvão vegetal, uma energia solar, eólica, enfim, uma série de conquistas brasileiras, né, que já nos diferenciam globalmente. O Brasil, recentemente, confirmou que pretende também anunciar o compromisso de ser uma economia neutra em carbono até 2050, que é a mesma meta que os países desenvolvidos têm perseguido, ou seja, uma meta ambiciosa. Alta. Né? Então, a gente precisa, na verdade, agora, né, se essa ambição de fato se materializar, criar mecanismos de implementação, meios de implementação para isso. Mercados de carbono são um deles, não é o único, mas é um dos mais poderosos. E você tem também financiamento, políticas públicas, regulação, enfim. Então, eu costumo dizer que para a mudança do clima é um problema tão gigantesco que você não tem uma bala de prata, né? Não tem uma solução só. Tem que ter um portfólio de soluções e de tecnologias que façam com que a humanidade consiga resolver o que para muitos é o maior problema de ação coletiva que a gente já enfrentou. Muito interessante bater esse papo com você, Fábio. Muito obrigada aí pela sua disponibilidade e boas negociações aí para vocês. Obrigado para nós todos, Luiz. É sempre um prazer, estamos à disposição. Um abraço a todos.